Os escoteiros do Brasil, com apoio da Labre Nacional e através da Equipe Nacional de Radioescotismo, apresentam o curso preparatório para exames do Serviço de Radioamador. Códigos do Serviço, aula 7. São apenas 2 códigos autorizados para o Serviço de Radioamador: o código Morse e o código Q. O código Morse foi criado por Samuel Morse em 1835. O aprendizado de código Morse é fundamental para a classe B. Alfabeto em código Morse por G4JNN. Vamos ver as letras em código Morse a 10 palavras por minuto. Vamos ver agora os números em Morse. É lógico que a tentativa aqui não é fazer você aprender o código Morse, mas sim saber da sua existência e também saber que esse estudo fará parte do seu estudo para pensar em promoção à classe B. O código Q. Há alguns códigos Q que são mais utilizados pelos radioamadores. E aqui nós vamos tentar fazer um processo mnemônico, ou seja, associar uma expressão ao código para tentar ajudá-lo a gravar. QRA, que radioamador? Você dá o nome ou o indicativo da estação de radioamador. QRG, que roda e gira. Frequência de operação. No dial do rádio tem aquele botão que você vira para um lado e para o outro para achar a frequência, achar onde estão os outros radioamadores. Que roda e gira é procurar o quê? Exatamente a frequência que você vai operar. QRM. Que ruído macanudo! É uma interferência de outra estação de radioamador, ou de outras estações. Macanudo é uma expressão que refere-se normalmente a um operador, em diversos serviços. Que ruído macanudo! É uma interferência de estação. QRN. Sabe quando tem aquelas nuvens carregadas, um monte de raio, relâmpago, aquelas descargas elétricas? Isso no rádio a gente escuta um monte de barulho, uma interferência assim bastante grande. Então é um ruído de nuvem, é uma interferência atmosférica. QRN, QRT, fim de transmissão. QR tchau, QRT, fim de transmissão. QRV, que rádio voluntarioso, que rádio voluntário. Estou à disposição. O voluntário está sempre à disposição. QRV, estou à disposição. QRX, QRX. Aguarde, espera um pouquinho, aguenta aí. Aguarde, QRX. Quietinho, só um pouquinho que eu já volto. QRZ, quem está chamando? Que rádio Z está chamando? Lembra dos estrangeiros?
Que rádio Z está chamando? Quem está chamando? QSB, que sai do buraco. É comum acontecer de uma transmissão ficar assim bem no fundinho, de repente ela sobe a intensidade do sinal, a gente escuta tudo maravilhoso, dali a pouco ela some, parece que vai para dentro do buraco. Quando ela sai do buraco, a gente escuta. Essa variação de intensidade é o QSB, que sai do buraco, a gente escuta, ok? QSJ, sem juros. Juros se refere a dinheiro. Dinheiro, valores. Então, o que tratar de valores ou dinheiro é sem juros. QSJ, QSL, é uma confirmação. Significa que eu sintonizei legal. QSL, QSL é confirmação. E quando eu sintonizo o outro, eu faço contato com aquele cara. Eu falo com aquela estação, então, que sintoniza outro é o contato com a estação. Então, esse contato é o QSO. Quando sintoniza outro, é o contato entre estações, é o QSO. QSP, que serve de ponte. Uma ponte liga dois lugares. Pensa nisso entre duas estações de radioamador, que não estão se ouvindo. E você, no meio do caminho, ouve os dois, ou a uma distância grande, você ouve os dois. Você pega a mensagem de uma estação e passa para outra. Depois recebe aquela mensagem da outra e passa para uma estação. Que serve de ponte é isso, QSP, ajudar na comunicação entre duas estações. QSY. Eu vou pedir para você olhar a letra Y. A letra Y bifurca, é uma para cada lado, né? Que sintoniza para lá ou para cá, que sintoniza para um lado ou para o outro. Isso é mudar de frequência. Às vezes vem acompanhado também da orientação. QSY, 5 acima, 5 abaixo, 10 acima, 10 abaixo, significa 10 kHz acima, 10 kHz abaixo. QTC, que tem comunicado, é mensagem ou comunicado. O QTC, se for de emergência, é prioritário, não se esqueça. QTH, qual tua home? É endereço ou localização. Vale aqui uma observação, que é o seguinte, a localização ela pode ser dada por latitude e longitude, principalmente se você pensar em alguma aeronave ou embarcação, possivelmente sejam dadas as localizações dessa forma, latitude e longitude ou então o endereço do lugar. QTR, que tem relógio. Se tem relógio, pode ver as horas. Então, QTR refere-se ao horário. Aqui eu vou pular o QRO e vou direto para o QRP. Quer reduzir a potência? Diminuir a potência. Se você está operando, por exemplo, com 100 watts, você pode reduzir a sua potência para 50, depois para 30, depois para 20. Você vai diminuindo a sua potência de acordo com o pedido de outra estação ou até mesmo um experimento que você queira fazer. QRO, que vem antes, é aumentar a potência. QRB, que roda bem. Se roda bem, vai longe. Se vai longe, qual é a distância? A distância entre duas estações é QRB, que roda bem, que vai longe. Qual é a distância? A distância entre as estações, QRB. Esses são os códigos mais utilizados pelos radioamadores, mas não são os únicos, porque a série vai de QRA até QUZ. O código Q, então, reúne muitas possibilidades de informações necessárias às comunicações, especialmente com pessoas que falam outros idiomas. QRA, que radioamador? Qual o nome do operador? Meu nome é fulano de tal, ou o indicativo da estação é tal. QRB, distância aproximada, que roda bem. QRC, que organização paga as contas? QRD, QRE, QRG, que roda e gira. Qual é a frequência exata? A frequência exata é tantos kHz ou tantos megahertz. QRH, minha frequência varia? QRI, qual é a tonalidade da minha estação? Tem mais. QRJ, número de chamadas radiotelefônicas para enviar. QRK, qual é a clareza dos meus sinais? QRL, você está ocupado? QRM, está sendo interferido por outras estações? Que ruído macanudo. QRN, está sendo perturbado por estática? Que ruído de nuvem. QRP, devo diminuir a potência do transmissor? QRO, devo aumentar a potência? QRQ,
devo transmitir mais depressa? QRS, devo transmitir mais devagar? QRS é slow, mais devagar. QRQ, quick, mais depressa. QRT, QR tchau, devo cessar a transmissão? Cesse a transmissão, vou encerrar a transmissão. QRU, tem algo para mim? QRV, está preparado? Que rádio voluntário? QRV, devo avisar que você chama em tantos kHz? É QRW. QRX, aguarde. QRY, qual é a minha ordem da vez? QRZ está chamando? Que rádio você está chamando? Quem está me chamando? QRZ. QSA, intensidade dos sinais, também é relativamente bem usado. QSB, que sai do buraco, a intensidade dos sinais varia. QSC, sua embarcação é de carga? QSD, minha manipulação está defeituosa? QSE, qual o deslocamento do barco de salvamento? QSF, você realizou o salvamento? QSG, devo transmitir tantos telegramas por vez? QSH, é capaz de usar um equipamento radiogoniométrico? QSI, não consegui interromper a estação. QSJ, sem juros, qual a taxa a ser cobrada? Qual é o preço? Qual é o custo? Qual é o valor? QSK, posso interromper sua transmissão? QSL, que sintonizei legal. Confirma? Confirmo, sintonizei legal. QSL. QSM, devo repetir o último telegrama? QSN, escutou-me? QSO, que sintoniza outro radioamador. Contato. QSP, que serve de ponte. QSQ, há médicos e enfermeiros ou alguém em especial está a bordo? QSR, devo repetir o CQ na frequência de chamada? QSS, que frequência de trabalho você usará? QSU, transmito ou respondo na QRG de tantos kHz. QSV, transmitir uma série V em tantos kHz. QSW, QSX, QSY, devo transmitir em outra frequência? Lembra do Y, para lá e para cá. QSZ, QTA, devo cancelar a mensagem número tal? QTB, concorda com minha contagem de palavras? QTC, que tem comunicado. Quantos recados, ou tenho mensagem de fulano de tal, ou então tenho mensagem do que está acontecendo em tal lugar? QTD, qual o resgate de salvamento? QTE, qual é a minha orientação em relação a você? QTF, qual a posição do radiogoniômetro às tantas horas? QTG, transmita 2 traços de 10 segundos e indicativo em tantos kHz. QTH, qual tua home? Qual é o seu lugar? Endereço ou latitude e longitude. QTI, qual o rumo verdadeiro? QTJ, qual a sua velocidade? Qual a velocidade da aeronave? QTL, qual o seu rumo verdadeiro? QTM, qual o seu rumo magnético? QTN, a que hora saiu? Pode comunicar-se no Código Internacional de Sinais? É o QTO. E o QTR é quem tem relógio. Qual é a hora certa? QTS, transmite o indicativo para determinar sua QRG. QTT, a identificação se sobrepõe a outra emissão. QTU, qual o horário de funcionamento da estação? QTV, QTW, como se encontram os sobreviventes? QTX, quer manter um novo contato às tantas horas? QTY, você está indo para o lugar do acidente? Quando chega? QTZ, você continua a busca? QA, tem notícias de tal estação? QB, informe as condições climáticas. QC, qual é o número da última mensagem que você recebeu? QD, recebeu urgência transmitindo pela estação tal. QE, pode usar telefonia em tal idioma e em tal frequência? QF, recebeu o sinal de perigo da estação? QH, qual a pressão barométrica ao nível do mar? QI, suas luzes de navegação estão acesas? QJ, quer indicar o rumo verdadeiro até você? QK, pode informar as condições do mar em tal local? QL, pode informar vagas observadas em determinada praia em determinado lugar? Posso começar o tráfego normal? QM. QN, solicito às embarcações próximas a mim o rumo verdadeiro e a velocidade. QO, devo efetuar busca de salvamento em tal lugar? QP, quer indicar sua posição por meio de refletores, fumaça ou sinais pirotécnicos? QQ, devo usar refletor para facilitar seu pouso? QR, sobreviventes. 1. Receberam salva-vidas? Ou foram recolhidos? 2. Ou encontrados em terra? 3. QS, você viu sobreviventes ou destroços? Aonde? QT, foi marcado o local do acidente?
QUU. Devo ir com o navio ou aeronave para tal posição? QW. Você está na área de busca designada? QY. Marcada a posição do salvamento? A posição do salvamento foi marcada às tantas horas por baliza, boia, corante ou outro sinal. É claro que você já identificou que esses códigos utilizados pelos radioamadores podem significar muitas coisas, muito além de um simples bate-papo. O fonético internacional não é código, é uma convenção. A letra A, alfa, B, bravo, C, Charlie, D, delta, E, echo, F, foxtrot, G, golf, H, hotel, I, Índia, J, Juliette, K, kilo, L, Lima, M, Mike, N, November, O, Oscar, P, Papa, Q, Quebec, R, Romeu, S, Sierra, T, Tango, U, Uniform, V, Victor, W, Whiskey, X, X-Ray, Y, Yankee, Z, Zulu. Esse fonético internacional, ele é utilizado para facilitar a compreensão da outra estação e evitar dúvidas. É claro que nós temos pessoas de outros idiomas que utilizam o código. Então, pode ser até que a gente não entenda numa primeira vez que a pessoa fala. Eventualmente, você pode até usar uma outra palavra para identificar bem o código. A poderia ser America, M poderia ser Mexico, sempre tentando facilitar a compreensão da outra parte. E os números? Para facilitar, nós usamos ordinais ou então em inglês. É uma outra convenção. Papa Yankee 1 de primeiro, Alfa Delta Golf. 2 de segundo, 3 de terceiro, 4 de quarto, 5 de quinto, 6 de sexto, 7 de sétimo, 8 de oitavo, 9 de nono e 0 de negativo. Isso ajuda a compreender o número, porque às vezes se a pessoa fala Papa Yankee 3, você pode entender 3 ou 6. Então aí é fácil você falando Papa Yankee 3, 3 de terceiro. Ou 6 de sexto, e aí você vai ajudar a outra pessoa a compreender. Da mesma forma, se você estiver fazendo um comunicado internacional, você vai usar Papa Yankee 2, Romeo, Alpha, Romeo, Papa Yankee 3, Uniform, Echo, Bravo, e assim por diante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o 0 a gente usa zero, negativo em português, e zero em inglês. Siglas ou expressões comuns aos radioamadores. A sigla que você está vendo à esquerda, a gente normalmente utiliza em telegrafia. E o significado está logo em seguida. FB, Fine Business, ótima transmissão, OM, Old Man, colega, amigo, radioamador. Receiver, RCVR, Receiver, é o receptor de radioamador. XMTR é o transmitter, que é o transmissor. E o XCVR é o transceiver, que é o transceptor. SN, soon. Logo, cedo, em breve, vem da expressão em inglês soon. Up significa acima. Exemplo, 5 kHz acima, 5 up. 5 up. Da mesma forma, down. 10 kHz abaixo na frequência, eu digo 10 down. Isso para orientar a pessoa para fazer o QSY. Lembra do Y virando um para cada lado. Então é para lá e para cá. QSY, que sintoniza para um lado ou para o outro. Up, 5 acima. Down, 10 abaixo, 5 abaixo, tanto faz. TKS é a abreviatura de thanks. Significa obrigado. SK, Silent Key, é quando a gente encerra a transmissão, mas também pode significar um radioamador falecido. PSE, Please, por favor, quando for pedir algo a alguma outra estação. Por exemplo, PSE, UR, Call, ou Please Your Call, significa, por favor, seu indicativo de chamada novamente. 73, ou 73.
73 significa abraço. O uso dessas expressões é corriqueiro, ou seja, é quase automático para os radioamadores. Vamos fazer um resumo. O uso de códigos. Todos eles ajudam nas comunicações, mas você não deve usar em excesso. Fonético. Para cada idioma ou região, existem maneiras diferentes de se pronunciar as letras. Então, às vezes, podemos recorrer a outras palavras para ajudar a inteligibilidade daquilo que falamos. Evite usar códigos pouco usados, para não dificultar a compreensão. Salvamento. Vários códigos foram criados para situações de salvamento ou emergência. Às vezes, referem-se a aeronaves, embarcações, posicionamento geográfico, radiogoniometria e muitas outras informações. Frequências. Muitas vezes os códigos se referem às frequências. Porém, quando falando com estações em outros idiomas, precisamos facilitar a compreensão. Por isso, existe a orientação dada com relação à forma de expressar os números, que também é muito importante. Telegrafia. Ainda nos dias de hoje, muitos são os comunicados feitos através do código Morse, que apesar de muito antigo, ainda se demonstra como uma eficiente forma de comunicação. Precisa decorar? Assim como as palavras no nosso idioma são aprendidas de tanto que ouvimos ou falamos, os códigos são da mesma forma aprendidos pelo uso. Estude para a prova, mas tenha certeza de que você se habituará aos códigos, assim como todos nós nos habituamos. É bom saber. Jovens radioamadores. Muitos escoteiros são radioamadores em todo o mundo, e agora você. Você está prestes a fazer parte de um grupo especial de pessoas. O seu sucesso nos estudos lhe dará a chance de abrir as portas do mundo. Imagine ter sua licença para operar sua estação ou a estação do grupo escoteiro. Certamente será algo muito especial e nós torcemos por você. Os escoteiros do Brasil, com apoio da Labre Nacional e através da Equipe Nacional de Radioescotismo, apresentaram, neste curso preparatório para exames do serviço de radioamador, os códigos do serviço. Este é o fim da aula 7. Esperamos que vocês tenham gostado. Sempre alerta para servir o melhor possível.